grupão Grotowski, nessa edição especial desses 8 grupões que nós estamos trabalhando como contrapartida do edital que nós ganhamos da Lei Aldir Blanc, da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente segue fazendo o trabalho que a gente já faz há muitos anos, só que com essa coisa da contrapartida, a gente está fazendo 2 vezes por semana, terça e quinta. Espera aí que eu estou permitindo aqui que as pessoas entrem. E nós estamos lendo, já há algumas semanas, um texto que depois, quem quiser, eu posso... Você botou no Drive, Laira? Botei, o texto eu tinha em inglês? Botei. Então, e eu mandei quem hoje. Quiser eu mandei hoje junto com o link do Drive. Tá? Então, tá lá esse texto em inglês. Eu aqui estou lendo ele, estou traduzindo ele diretamente do italiano. Mas existe ele em francês, em polonês, em inglês e italiano. Então, esse texto se chama... Eu estou lendo a partir desse livrinho aqui. Holiday, o Teatro delle Fonti. Tá? E esse texto que a gente está lendo é o Holiday, que se chama Holiday, o dia que é sagrado, ou o dia que é santo. É um texto que é uma espécie de coletânea de respostas que o Grotowski deu ali nos anos 70, 71, 72, em várias conferências e palestras que ele fez em diversos lugares do mundo, na Polônia, nos Estados Unidos, tal. E então o texto vem com as respostas dele e não tem as perguntas, tem só as respostas. Mas, pelas respostas, a gente pode, mais ou menos, deduz que pergunta ou que tipo de pergunta foi feita para ele. Então, a gente já está... Travou ou é só o meu? Ia fazer a mesma pergunta. Travou. Deve ter caído, né? Vamos esperar para ver. Adorei a blusa, Bruna, de bolinha, sim, bem, né? Você ainda fala que é minha roupa de palhacinho. Tá parecendo. Essa roupa só me gera bullying. Tinha caído, eu acho que voltou. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Voltaram a me escutar? Oi? Yes.
É que eu não estou na minha casa, e aqui eu acho que a internet é um pouco mais instável. Bom, vamos indo. Bom, então, a gente vai voltar, sempre quando a gente está lendo, para quem não tem vindo aqui, sempre quando a gente está lendo assim, e a gente está lendo, continua a ler o que a gente estava lendo na semana anterior, a gente volta um pouquinho, tá? Até porque, geralmente, no final, a gente está mais cansado, então a gente recupera um pouco do que a gente falou no final. Então, eu vou voltar aqui para uma pergunta. Uma resposta de uma pergunta que a gente não sabe qual é. Aí ele diz assim: foi colocada aqui uma pergunta específica em relação à responsabilidade, em outras palavras, à medida dos respectivos direitos e deveres do diretor e do ator e sobre a criação coletiva. A ideia de grupo como persona coletiva deve ter sido uma reação à ditadura do diretor. Isto é, de alguém que dita para os outros o que eles devem fazer, a sua possibilidade pessoal. É importante, assim, eu não sei se está todo mundo ciente desse movimento que aconteceu nos anos 60, 70. Houve um boom do teatro de grupo, que não era uma coisa que existia, pelo menos não fortemente, eram raros os grupos, as companhias. Era muito mais elenco, um elenco que era montado para fazer aquele espetáculo, com um diretor que era convidado para dirigir aquele espetáculo. Existiam já nos anos 50, é claro, companhias, mas essa companhia, esse tipo de companhia, que se chama, que na Europa ficou chamado esse movimento do terceiro teatro, teatro de grupo, terzo teatro, na Itália, ele ganha muita força ali nos anos 60 e 70, onde a questão principal no processo de criação é isso que ficou conhecido como criação coletiva, que eu acho que, obviamente, todo mundo já ouviu falar, mas é uma coisa que surgiu ali naquela época. E o que ele está dizendo aqui é que certamente surgiu em reação à ditadura do diretor. Então, mas ele vai explicar como que isso se deu, né? Então, surge essa ideia de criação coletiva. No entanto, a criação coletiva não é nada além do que um diretor coletivo. Quer dizer, a ditadura exercitada pelo grupo. E não tem nenhuma diferença essencial se um ator não consegue se revelar assim como ele é, por culpa do grupo, faz
a direção interfere com o trabalho de cada um dos seus membros de uma maneira estéril. Travou de novo? Acho Parece que que sim. Eita, Lelê. Oi? Opa. Bom, eu mudei de lugar aqui na casa para ficar mais perto do roteador, para ver se não cai, tá? Então, vou continuar. Então, na verdade, essa resposta é uma resposta muito específica, que queria saber o que era, na verdade, essa coisa da criação coletiva. E ele dá esse diagnóstico, né, que, na verdade, essa ideia da criação coletiva era uma ideia libertária, essa coisa do terçoteatro, que é uma coisa de um teatro experimental, de vanguarda, uma coisa ligada à esquerda na Europa. E ele está dizendo que não adianta nada ser um grupo se o grupo exercer uma atividade ditatorial. Então, pode ser uma ditadura do grupo ou uma ditadura de um indivíduo, dá tudo na mesma. O difícil, efetivamente, é o exercício da liberdade, né? Então, por isso que eu acho que eu falei disso na semana passada, que quando ele falava dos atores do Teatro Laboratório, ele dizia sempre eu e os meus colegas atores. Ele sempre se colocava ao lado dos atores, na parceria da criação. Quer dizer, não era ele que assinava os espetáculos, ele assinava com os atores. Todos assinavam, todos eram autores, todos eram coautores. E isso é muito difícil de encontrar, né? Porque esse lugar do diretor geralmente ele chama essa dimensão de alguma maneira ditatorial, o sujeito tem que sair dessa ideia ditatorial sem perder um lugar difícil de sustentar, exatamente por isso, porque se vai um pouco para o lado de lá, vira ditador. Se vai um pouco para o outro lado, perde a liderança e a coisa vira uma bagunça. E ele fala disso, uma sopa. Em outros textos dele que ele fala dessa sopa, em que todo mundo decide tudo, tudo é coletivo, então não tem a coisa dos lugares, cada um ocupando o seu lugar. No sentido que eu acho que é importante, do entendimento de que não existe, às vezes as pessoas acham que existe uma hierarquia, que o diretor está acima dos atores hierarquicamente. Isso não é verdade. Se o diretor for um diretor mesmo, é apenas uma diferença de lugar que ocupa, mas não tem diferença hierárquica nenhuma, né? Mas isso tudo é bem difícil, é complexo.
A gente teria que fazer um grupão inteiro só para ler textos sobre essa questão. Aí vem uma outra resposta. Se supõe que durante os ensaios o ator deveria construir a sua parte de alguma maneira fora de si, se ele é simplesmente o material, o homem não está livre. Mas se você pede para ele se descobrir, se revelar com a coragem de atravessar as barreiras, de ser sincero para além das palavras e acima da medida admissível, então a sua liberdade vai encontrar expressão. Então, a gente vê aqui, tem outros textos dele, que depois a gente pode ler também. Um texto especificamente que ele fala da questão. Oi. Bruna, o que houve? Bruna, o que houve? Sou eu fazendo a divulgação para o Instagram, não vi que o microfone estava aberto, desculpa. Gente, tem textos, como, por exemplo, um texto que é muito importante deles, que se chama Você é Filho de Alguém, que a gente pode ler em breve, em que ele fala muito da questão da liberdade. A questão da liberdade é uma questão dificílima, muito banalizada, porque todo mundo acha que sabe o que é a liberdade, todo mundo fala de liberdade, e é uma condição muito alta. Então tem que ter assim, um cuidado imenso até para falar disso, né? E no caso nosso, de artistas, todos nós sabemos que é de difícil exercício a liberdade, mas é fundamental. A gente precisa encontrar um campo de liberdade para a gente poder criar, porque não existe criação fora desse campo da liberdade. Então, a gente precisa poder frequentar esse campo da liberdade. E, é claro, eu acredito que esse campo da liberdade, você é um artista, você não pode só frequentar na hora do processo de criação da sua arte, seja ela qual for. Você tem que frequentar esse campo da liberdade na tua própria vida. Você tem que, eu não vou dizer completamente livre, porque isso é muito difícil, mas algum nível de liberdade a gente precisa alcançar para a gente poder sermos mesmo artistas criadores. Então, ele vai tocar aqui nessa questão, né? Celina, então, fala. Pode ler de novo esse pedacinho que ele fala desse ser sincero para além das palavras? Ele diz assim, se supõe que durante os ensaios o ator deveria construir o seu personagem, o seu papel, de alguma maneira fora de si. Se ele não é simplesmente o material. O homem... Vou ler de novo, tá? Se supõe que durante os ensaios o ator deveria construir o seu papel de alguma maneira fora de si, o homem
não está livre. Mas, se você pede para ele, para o ator, para ele se descobrir, se revelar com a coragem de atravessar as barreiras, de ser sincero para além das palavras e acima da medida do admissível, então a sua liberdade vai encontrar expressão. Então, a gente só alcança a expressão da liberdade quando a gente se supera, quando a gente se arrisca. Não tem como. Se você não corre risco nenhum, então nada acontecerá. Então, acho que essa disposição para o risco é uma disposição que todos os artistas precisam enfrentar, né? Essa disposição para o enfrentamento do risco significa ir ao encontro do desconhecido, né? Aí ele diz assim, então a sua liberdade vai encontrar expressão. Não se trata da liberdade de fazer qualquer coisa, por acaso, mas da liberdade de ser como se é. Isso é um problema imenso quando as pessoas trabalham com improvisação. Não sei se vocês já trabalharam com improvisação. Provavelmente, muitos de vocês trabalharam com coisas que se chamava improvisação, mas que não era improvisação. Que a improvisação é dificílima, e é mais difícil. Só atores que têm muita estrada conseguem trabalhar produtivamente com improvisação. E, normalmente, as pessoas acham que a improvisação você faz o que te dá na cabeça. Mas não é isso. Isso não tem nada a ver com liberdade. Então, a improvisação ela tem que ter uma estrutura que guia a improvisação. É um tema também bem complexo. Como estruturar uma improvisação. E o próximo texto que a gente vai ler, ele vai falar a respeito do último espetáculo, desse livrinho aqui, tem esse texto que se chama Sobre a Gênese de Apocalipse. Apocalipse com figuras é o título do último espetáculo do Teatro Laboratório. E foi o primeiro espetáculo, depois deles estarem trabalhando há 10 anos juntos, depois deles serem consagrados no mundo inteiro, eles ousaram fazer um espetáculo a partir de improvisação. Porque todos os outros espetáculos que eles fizeram foram a partir de textos pré-existentes. Dramaturgia pré-existente. E o Apocalipse com figuras, não. É improviso. É a partir de improvisação. Então, normalmente acham que improvisação é uma coisa, quando você começa a fazer teatro, faz improvisação. Aí não é nada. Não dá nem para dizer que é teatro. Assim, eu sou bem, talvez, radical nisso, mas porque eu estudei bastante essa questão e experimentei isso, muito. E, então, eu sei que é dificílimo trabalhar com improvisação e alcançar alguma coisa verdadeiramente consistente enquanto obra de arte, né?
Aí ele diz assim, então, por isso eu falei disso, porque ele diz assim, não se trata da liberdade de fazer qualquer coisa. Por acaso, mas da liberdade de ser como se é. A ordem, tanto como o leito do rio. O que é aquilo que nós encontramos e aquilo que não se deve abandonar para continuar a fazer. Então, tem essa estrutura para trabalhar com a improvisação, que é como o leito de um rio. E aí, a improvisação é a água que flui. E como não defender-se do fazer o que parece uma impossibilidade? É muito difícil definir isso precisamente. Começa realmente a existir se o diretor existe em relação ao ator. Se para de ser diretor e para de existir. E do outro lado, lá onde o ator não se esconde diante dele e do seu parceiro, e assim não pensa em si mesmo, no seu medo. E então não é mais um ator. Não se pode falar de método aqui. O essencial nesse negócio, nessa coisa íntima, é quem está reto diante da coisa que deve cumprir, quem está determinado, né? Reto nesse sentido de determinado. E ninguém pode substituí-lo. Ninguém pode fazer o que ele faz no seu lugar. Isso é uma coisa que gera uma questão que eu observei muito quando eu comecei a entender um pouco do que era esse outro teatro. Quando eu fui trabalhar na Itália com o Roberto Batti, e quando eu encontrei o Grotowski pela primeira vez, em 88, e naquele momento eu comecei a trabalhar lá como assistente e o processo que nós estávamos trabalhando, a construção de um espetáculo, eu pela primeira vez vi essa coisa do ator. Eu já era diretora, já dirigia teatro, mas dirigia. Era uma outra coisa completamente diferente. Eu nem sabia que aquilo ali existia daquela maneira. Então, ali, os atores eram completamente autores. Há um ponto que, se depois que estreava o espetáculo, acontecia algum problema, algum empecilho, e tinha que substituir um ator, tinha que se construir tudo de novo com um novo ator. Tudo de novo. Porque tudo que os atores faziam era absolutamente pessoal e íntimo. Não tinha, porque normalmente no teatro que se trabalha em geral no mundo, se trabalha com marca, é o que se chama marca, né? Então você pode substituir facilmente um ator por outro, porque o cara aprende as marcas e você refaz com outro ator.
Mas quando se está trabalhando desta maneira que ele está falando aqui, essa hipótese não existe. Porque todas as conexões são absolutamente pessoais, internas, e nada é externo, nada é marca. Tudo é ação psicofísica. Então, a presença de cada ator na cena é uma obra de arte por si só. Então, é outra dimensão, né? Muito diferente. Então, é preciso, para chegar nisso, é preciso que o diretor, enquanto diretor, como ele está botando aqui entre aspas, deixe de existir. É preciso que o ator não se esconda. Então, não tem mais ator. Tem um sujeito, uma pessoa ali, né? Alguém quer falar? Alguém quer falar? Não, nada. Eu estou vendo todo mundo congelado, então não sei nem se vocês estão ouvindo. Não tem nem como me mandar um sinal de fumaça, né? Nada. Tô ouvindo, tá mexendo aqui, tá ouvindo tudo. Ah, tá, então tá. também. Porque para mim são retrativos Ouvindo também. congelados. Tá tudo bem. E eu estou fisicamente congelada aqui. Eu também tô. Eu também tô congelada. Aqui tá muito frio também. Bom, aí vem uma nova resposta dele, que diz assim: apesar de toda a experiência profissional, aquilo que é o germe, aquele ato que determina tudo, aquele desvelar, não é possível encontrar esse desvelar através da perfeição técnica, por meio do training. Então, o training, voltamos, obviamente, mais uma pessoa aqui perguntando para ele se é possível alcançar esse desvelar através do training. E ele, mais uma vez, acho que ele passou a vida inteira respondendo essa pergunta, em todo lugar que ele ia. Porque as pessoas querem fórmulas, né? Então, apesar de toda a experiência profissional, aquilo que é o germe, aquele ato que determina tudo, aquele desvelar, não é possível encontrar isso através da perfeição técnica, por meio do training. É alguma coisa que é de fato, que é feito diretamente aqui e agora. Ou então se renuncia. Pode acontecer que alguém que tenha chegado de fora e passe o primeiro dia no nosso grupo, que nunca tenha feito nada em teatro, graças à sua determinação humana, cumpra ali, naquele momento, a coisa que nós buscamos por anos. Isso existe, né? Às vezes, tem uma pessoa que tem esse elan pessoal e, claro, que normalmente a pessoa não vai conseguir repetir, né? Mas num momento, e isso é uma coisa que muitos cineastas sacaram, e alguns cineastas, assim, do meu conhecimento, muitos iranianos, como o Mark Malbaf, o Kiarostami, são diretores que sacaram isso e trabalharam com não atores. E com esses não atores conseguiram momentos inacreditáveis de verdade interna do sujeito. São algumas maravilhas que você pode ver no cinema. Se alguém nunca viu, pode ver, por exemplo,
Gosto de Cereja, do Kiarostami, que são todos não atores. E é uma coisa deslumbrante. Mas, depois que vê o filme, tem que ler sobre como ele fez o filme, para entender como que essa mágica aconteceu. É, assim, é magnífico, realmente. Então, existe isso. Porque essa arte, eu entendo assim, né? Essa arte do ator é a arte de ser humano. É a condição ser humano transformada em obra de arte. Então, todos os seres humanos podem e são, de uma certa maneira, atores, porque é disso que se trata. Agora, o difícil... Então, é claro que você pode ver uma pessoa na rua, acontece alguma coisa, e você vê uma verdade absoluta numa coisa que está acontecendo ali na hora, e uma pessoa completamente exposta, viva, inacreditável, você não esquece nunca daquilo. Mas você ter isso como sua arte, ou seja, você ter domínio disso, é que é efetivamente dificílimo, né? Como é que você chega a isso? Então você tem que... É como se fosse... Você vai dar a volta inteira, né? Você tem que trabalhar, aprender, desaprender, e chegar lá de novo, no zero, mas tendo passado por tudo. É uma coisa muito exigente, muito difícil. Mas é importante para o ator ou para o pretenso ator entender isso. Entender que não adianta acumular técnicas. Aí o cara vai e faz um curso de butô. Aí vai e faz um curso de comédia dell'arte. Aí vai... Não adianta. Não adianta nada. Isso é só cultura geral. Como cultura geral, sensacional. O jeito fica culto. Mas o que isso tem a ver com ser ator? Na dica de nada. Pode ser interessante, a pessoa quer fazer isso, e gosta, e tal, e tem... da ordem do diletantismo. Tudo bem, as pessoas... Não é nenhum pecado ser diletante. A pessoa pode ser diletante. Grotowski fala longamente sobre a questão do diletantismo. Mas são coisas diferentes. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Agora, o sujeito pode estar lá na sua onda diletante e no meio dessa onda diletante ele encontra uma coisa que é outra. E ele diz, não, peraí, tem um negócio aqui. Esse negócio aqui me interessa. Então, também existe. Muitos chegam assim. Se aproximam através da curiosidade e depois encontram alguma coisa e começam a se aprofundar. Então, ele diz assim... Mas um outro dia surgirá um novo repetir o ato, quando aquela pessoa quiser repetir o ato de uma maneira situacional, exterior, como um truque, como um efeito. E ali vai perder tudo. E nós, com a nossa experiência da falência, devemos saber que é impossível que a coisa seja reconstruída.
de forma nenhuma como um efeito, como um truque. Mas não é garantido que nós saibamos disso, que nós tenhamos consciência disso. A nossa vida profissional nos tenta ainda a dar tudo em troca de um efeito. Então, ele está falando dessa questão da tentação. A tentação que é para o artista alcançar um efeito, alguma coisa que seduz o outro, seja o outro o leitor, o espectador, não importa. Essa luta contra essa tentação da sedução é uma luta ininterrupta. O sujeito não pode parar de lutar, porque essa tentação ela vai se apresentar de novo, de novo e de novo. Então tem que ter uma consciência apurada para o sujeito não deslizar. Por quê? Se um escritor escreve um livro que se torna um best-seller, e esse livro, digamos, que é completamente originário, em que ele se expõe completamente, e que é magnífico, e ele encontra alguma coisa surpreendente. E aí, quando ele vai escrever o próximo livro, a situação é dificílima, porque a tendência é que aquela obra-prima se torne uma espécie de modelo que, de alguma maneira, o cara, sem perceber, quer repetir. Os outros querem que ele repita. Os editores querem que ele repita. Os leitores querem que ele repita. E ele tem que resistir à tentação e se arriscar de novo a escrever um livro que ele não tem a menor ideia do que é. Então, é sempre assim. Vocês querem falar alguma coisa? Gente, estou sozinha hoje, ninguém fala nada. Por favor. Estou acompanhando, não tem nada para acrescentar. Sim, Estou bebendo nas suas palavras. Sim, senhora. Branca, fala. não, eu fiquei com vontade da gente poder destrinchar mais essa questão do ator como autor. Como é que a gente pode exercitar a nossa autoria, a nossa liberdade, como é que a gente pode encontrar isso, esse espaço. É uma pergunta. Não, a questão, assim, não estou pensando na pergunta, porque, assim, não tem receita para esse negócio, né? Como eu entendo, é uma coisa da própria vida. O sujeito dá a vida para isso. Então, ele constrói a própria articulação da sua vida. Eu nunca vi nenhum artista mesmo grande, de verdade, cuja vida não esteja completamente articulada em torno da sua arte. Porque a arte, ela é generosíssima, ela dá muito para quem se aproxima dela, mas ela é exigentíssima. Ela exige tudo. A própria vida do sujeito que quer estar dentro dela, desse universo da arte. Então, o sujeito precisa colocar
a vida, a arte no centro. Ela tem que ter um lugar axial na vida do sujeito, para que ele possa, então, encontrar esse lugar da liberdade e frequentar esse lugar da criação, que é como uma espécie de clareira que tem dentro do psiquismo, do cérebro, do aparelho do sujeito. Tem um lugar aberto, que é onde cria. Agora, para o sujeito frequentar esse lugar, ele tem que articular a sua vida toda em torno disso. Para isso. Tem que ser um devoto da arte. A arte exige devoção. Por isso que aquela frase famosa do Stanislavski, que as pessoas conhecem, mas que talvez nem tantos compreendam, quando ele diz: ame a arte em você mesmo e não você mesmo na arte. Eu, outro dia, vi num livro publicado no Brasil a tradução truncada dessa frase, dando um sentido completamente contrário da frase. Então, a gente vê que é uma frase difícil, não é? Canja. O amor à arte tem que estar acima de tudo. Então, é muito exigente mesmo, né? Mas a arte, ela exige. Ela exige. Ela não pode ter, assim, um cantinho da vida que é dedicado à arte. Isso não quer dizer que os artistas não possam ter 1000 coisas na vida. É óbvio que pode e deve, entendeu? Não é isso. É claro que tem os caras que são, como o próprio Grotowski, que era um ermitão. Pode ser assim como ele, mas tem outros que estão no mundo. Então, é isso, por exemplo, ele e o Peter Brook, que eram amicíssimos, tinham modos de lidar totalmente diferentes nesse sentido. Porque o Grotowski era o ermitão. Não casou, não teve filho, não tinha nenhuma posse, nenhum nada. Não possuía nada, não tinha nada. Tinha 2 ternos, 2 ponchos, 2 sapatos. Sei lá, entendeu? Era assim. Então, não tinha nada dele, pessoal. Mas é como ele viveu essa coisa. O Peter Brook, a vida do Peter Brook também completamente dedicada à arte. Mas o Peter Brook tem, né? Porque está vivo. Tem mulher, filhos, netos, casa. É uma outra coisa, uma outra maneira de viver isso. Então, não é que a pessoa tem que ser um monge, não é isso. Mas a arte precisa estar no centro. Ela exige um lugar central. Ela pede isso. Celina. Oi. Sim. Oi. Não, é que eu fiquei pensando, não sei se tem a ver, mas fiquei pensando uma coisa, deixa eu abrir a câmera. Mas, de alguma maneira, essa devoção à arte também não pode ser também devolver a gente para a autoria da nossa própria vida? Porque eu fico pensando, né? Muitas vezes a gente não a gente pensa que tem autoria da própria vida, mas a gente está aí de recalque em recalque no mundo, né? Deixando a vida levar a gente, se iludindo, né?
A gente não me bota nessa, não. A gente, eu digo, é a maioria dos seres humanos, não. Algumas pessoas. Eu não. Estou aí de recalque, não. Não, meu amigo. 35 anos de análise, não estou de recalque, não. Não, eu sei, mas eu digo, mas a arte, assim, de alguma Estamos maneira, essa devoção. Estamos sujeitos. Uhum. Estamos sujeitos. Mas essa devoção à arte, de alguma maneira, assim, porque às vezes fica parecendo, não, eu tenho que abdicar ou, né, me colocar num certo estado de, assim, essa devoção mesmo, né? Mas essa devoção não pode ser também algo que nos auxilia, porque é isso, é a arte para a nossa vida, né? Não tem como separar. Com certeza. Por isso, Carlos, que eu falei no início, que a arte dá muito, mas exige muito também. Agora, se você coloca ela no centro, você ganha, você recebe muita coisa, porque ela é ultra dadivosa. Você ganha. Acho que talvez, em relação à coisa que a gente conversou muito, falou muito na semana passada, ela dá, talvez prioritariamente, sentido para a vida. Tem algumas coisas, algumas coisas que as pessoas, seres humanos, podem escolher na sua vida que vão dar sentido para a sua vida. Mesmo. Mas não são muitas coisas que dão sentido para a vida. A arte dá sentido para a vida. Então, ela é extraordinária, porque é como se você tivesse um guia. Ela guia a própria vida. Então, você tem um sentido, né? Porque ela está ali, axial no centro. E tudo que você vai construindo vai fazendo em relação a ela. E a gente sabe que o mínimo que a gente precisa para ser feliz é sentido. Porque se não tem sentido, não tem como a gente encontrar felicidade e alegria na vida. A vida precisa fazer sentido. A gente precisa encontrar isso, né? E eu acho que é disso que ele está falando aqui, né? Aí vem uma outra resposta que ele diz assim... Alguém deve ter perguntado assim, o que o senhor acha que é o talento? Aí ele diz assim, o que eu penso do talento? Mas o que é talento? A única coisa que é certa é que existe alguma coisa como a falta de talento. Um caso desse tipo se apresenta quando alguém ocupa um lugar que, de uma maneira natural, óbvia, não lhe pertence. O talento, como tal, não existe. Apenas a sua falta. Eu acho essa resposta sensacional, né? Não existe talento, só existe falta de talento. É interessante, né? Quando eu dava aula na Cal, eu começava a trabalhar com uma turma e os coordenadores e tal perguntavam assim, e aí, nessa turma, tem alguém que tem talento mesmo? E eles insistiam em fazer essa pergunta a mim, eu dizia, mas eu não tenho a menor ideia do que vocês estão falando. O que é isso? O que é? Gente que sabe fazer coisa, gente que tem truques, gente que... Não é isso, né?
Não existe. Eu acho, sim, não existe. Aí vem uma outra resposta, que diz assim: que papel tem o público? Por que se preocupar com qual deveria ser o papel do público? E o que quer dizer realmente o público? Nós fazemos alguma coisa e tem outras pessoas que vêm nos encontrar. Isto não é o público. São seres humanos, concretos. Alguns abrem as suas portas, outros vêm ao encontro. Tem alguma coisa que vai acontecer. Isso é mais importante do que ter uma ideia sobre o público e o seu papel. O que nós devemos fazer e quais pessoas queremos encontrar? E o que é essa coisa que vai acontecer conosco e entre nós? Estas são as perguntas que nós nos colocamos continuamente, a cada vez. E se é assim, o lugar daqueles que vieram até nós vai emergir sozinho. Tem um texto dele que ele fala muito mal de todas as tentativas ocidentais de conquistar e seduzir o público. Tipo, descontos. Aí ele faz uma lista de coisas. Que é descontos especiais, grupos não sei o quê para irem ver o espetáculo, nudez, pornografia. Todas essas coisas, esses recursos que vão sendo articulados pelos teatros para se ter público. Mas, afinal de contas, o que é isso? Isso é... Uma vez eu tive uma experiência de um espetáculo, muitos anos atrás, que tinha alguém que fez a produção, divulgação do espetáculo, e me propôs um sistema, que era um sistema de desconto, tipo um sistema que tinha... acho que existe sempre em teatro comercial, né? De as vans. Vem uma van com não sei quantas senhoras que moram não sei onde, e elas vêm, aquele grupo de senhoras, para ver o teatro no centro da cidade. E, assim, esse tipo de coisa. Para mim e para os atores, foi um negócio de uma tortura alucinante. Porque aquelas pessoas, obviamente, não queriam ver aquilo. Elas queriam sair de casa. Elas estavam interessadas na pizza que elas iam comer depois. Mas não queriam ver. Aquilo não teve interessada a mínima naquilo. Aquilo era assim. Quase uma tortura. Então, era um constrangimento para quem faz... Mas qualquer sistema para fazer público, chamar público, atrair público, eu acho tudo para mim, né? Para mim. Eu sei que tem muitos teatros que funcionam super bem com isso, e as pessoas têm sucesso e ganham dinheiro com isso.
e ficam, sei lá, felizes, e, enfim, gostam disso. Mas quando você está trabalhando dessa maneira que a gente está falando aqui, onde a questão do encontro é a questão central, basilar, então, aí, isso não faz sentido nenhum, né? Faz sentido apenas essa possibilidade do encontro, encontrar, as pessoas se encontrarem. Aí ele diz assim, um slogan ecoou aqui. O teatro e a igreja estão morrendo. Volto ainda uma vez sobre este problema, porque para mim é muito importante. Tenham paciência, se repito certos exemplos que me são muito próximos. Os homens condividiam pão e sentiam que condividiam Deus. Condividiam Deus. E nós sentimos a necessidade de condividir a vida. Condividir nós mesmos. Como somos, inteiros. Condividir o irmão. E se é irmão, condividir não como brioche, mas como pão. É preciso ser como pão. Que é como é e não se defende. Como conhecer, como se dirigir ao irmão como a Deus. E depois, como se tornar irmão? Onde está a minha natividade como irmão? Aonde eu nasci como irmão? Bom, chegamos no final do nosso texto. Depois de algumas semanas. Celina, eu tenho uma pergunta que cabe justamente nesse momento. Posso fazer? Pode. Seguinte, na faculdade... Você sabe que eu tenho medo das tuas perguntas. Eu sei. Mas por isso que eu falei bem devagar. Pode. Eu vou articular. Eu li um texto uma vez do Eco que falava que numa sociedade futura, onde todo ser humano pudesse ser arte, a gente não precisaria mais de objetos de arte para poder usufruir a vida, porque a vida em si seria uma experiência estética satisfatória. Daí, li aquele livro do Jung, que você recomendou, Sincronicidade, achei maravilhoso e comecei a perceber paralelismos psíquicos mesmo na minha vida. E daí eu ia te perguntar, como... Você falou uma vez de Grotowski que ele falava assim, um bom diretor, ou ele estava num texto, não lembro, um bom diretor, ele não precisa dirigir, ele acontece nos atores. E daí eu fiquei numa loucura, porque agora eu não sei mais quando é a psique de uma pessoa se apresentando para mim, quando sou eu, quando... É uma grande conversa e eu estou realmente perdido, mas encantado. Assim, não é estável, não é nada estável. Não é uma experiência que você fala assim, agora eu estou confortável, está gostoso. Não, tem momentos também de terror. Mas é bem interessante. Acho que não era uma pergunta, acho que era só uma constatação. Não era uma pergunta. Eu estou vendo. Mas, enfim, eu acho que tem várias coisas aí no que você falou que são interessantes. Essa colocação aí do Humberto Eco é muito boa, porque é claro que se a gente pensa numa perspectiva de evolução do ser humano extraordinária,
A arte vai ser. Ninguém vai precisar fazer arte. Ela vai acontecer, ela vai estar. O próprio sujeito se movendo no mundo e respirando vai ser arte. É claro, a arte existe porque, no sentido de que a gente precisa construir ela, né? O mundo, no momento, no ponto em que estamos, ainda precisa de uma ação desses sujeitos ditos artistas para que a arte aconteça. Mas é lógico que tem uma série de discussões sobre obras de arte que existem na natureza e que não foram feitas pelo homem. E que por que não é arte? Tem toda uma... são questões profundas que dá tese de doutorado, dissertação de mestrado, que as pessoas quiserem. Né? Mas, efetivamente, o Grotowski fala muito dessa questão aí do diretor operar sobre o ator através da sua presença e da sua existência, porque ele pode trabalhar com o ator mesmo eles não estando no mesmo lugar presencialmente, fisicamente. Mas o ator, porque esse trabalho do ator com o diretor acontece como acontece na psicanálise. Existe uma transferência. Tem que ter transferência. Não existe psicanálise, análise de verdade, não existe se não houver transferência entre analisando e analista. Também não pode ter esse trabalho que está se falando aqui se não houver transferência entre ator e diretor. Acontece dentro da transferência. E a gente sabe, quer dizer, não sei se todo mundo sabe, mas dentro do conceito, assim, dentro da psicanálise, a transferência é amor, puro amor. Então, esse amor de transferência é que abre essa possibilidade do trabalho do ator que brota, que desabrocha na cena. Porque tem esse outro, que é o diretor, que está em interlocução direta com ele. Não importa se está presente na mesma sala ou não. Não é disso que se trata. É uma coisa, é um nível mais alto. Então, ele trabalhava assim, com essa dimensão da transferência, e a gente vê que tem muitos atores que trabalham assim. Eu vou dar um exemplo de ator de cinema, de atriz, que sempre me impressionou esse exemplo. Né? Tem essa atriz de cinema, que é uma atriz excepcional, que é a Liv Ullmann. A Liv Ullmann foi durante anos, muitos anos, a atriz principal do Bergman. Foi mulher do Bergman e a atriz principal dele, desde muito jovem, com Persona, e depois ao longo de muitos anos. Nesses filmes todos, ela é excepcional. O que acontece com ela na cena, nos filmes, é uma maravilha. Quando você vai ver ela em filmes com outros diretores, nada disto acontece. Ela está lá,
ela continua sendo linda, ela sabe falar, ela tem todos aqueles predicados aparentes dela, mas aquilo que acontece com ela nos filmes do Bergman absolutamente não acontece nos filmes que não são dirigidos por ele. Porque aquilo que acontecia entre eles dois. Aquilo se produzia uma qualidade excepcional. Que acontecia para os dois lados, para ele, para ela e para ele. Né? Então, isso é concreto, é uma coisa real, que existe no mundo. Então, essa parceria entre diretora e ator, diretor e atriz, enfim, não importa, né? Os sexos, esse entre dois, é entre que acontece a obra. Não é nenhum nem outro, é no entre. Por isso que é extraordinário. Agora, isso exige um trabalho de longa data, de longo prazo, de dedicação, de profundidade, de entrega, de confiança, é uma exigência ética excepcional para que tudo isso possa acontecer. E a gente vê, não só nessa coisa do Bergman, mas em vários diretores de cinema, a gente vê que os caras reincidem em alguns atores. O cara faz outro filme e tem outros, são os mesmos atores. Aí, de novo, os grandes diretores repetem os atores, é claro. Porque já tem construção. Já tem esse entre. Já existe, a transferência já está dada. Então, a possibilidade de acontecer alguma coisa extraordinária é excepcional, né? Então, mas eu não sei, a gente vai começar um novo texto? O que vocês acham? Só um start? You decide. Vocês têm gás para um começo de texto novo? You decide, my dear. Pois é, mas só... Ana, eu acho que podia repetir essa última parte aí essa última parte do texto, antes de ir para outra. Que última parte? Essa que ele fala como se tornar irmão. Como se tornar irmão. Como se dirigir ao irmão como Deus. Uhum. É bem difícil esse último pedaço. Eu digo assim, eu posso reler, claro, vou reler, mas eu não digo que eu possa falar sobre. Posso tentar falar alguma coisa, mas eu não sei se eu dou conta. Tá? Porque é muito difícil, para mim também. Eu não sei que pergunta que fizeram, mas parece que alguém falou sobre é verdade que o teatro e a igreja estão morrendo? Porque isso era uma coisa que se falava muito nos anos 60 e 70. Se falava muito sobre a morte do teatro e a morte da igreja. Então, eu acredito que alguém pediu para ele falar sobre isso, sobre a morte do teatro e da igreja.
Então, ele diz assim, um slogan ecoou aqui. 2 pontos. O teatro e a igreja estão morrendo. Esse é o slogan. Eu volto ainda uma vez a este problema, porque, para mim, é muito importante. Tenham paciência se eu repito certos exemplos que me são muito próximos. Os homens condividiam pão e sentiam que condividiam Deus. Me parece que aqui ele toca lá na questão da última ceia. Tem alguma coisa aí, mas é o que eu estou dizendo, eu não tenho condição de falar muito sobre isso aqui. Aí ele diz assim, condividiam Deus. E nós sentimos a necessidade de condividir vida. Nós, que ele está falando, é nós do Teatro Laboratório, nós que estamos fazendo para o teatro, nós sentimos a necessidade de condividir a vida. Porque todo o processo do teatro, do para-teatro, da fase do para-teatro, é essa fase em que eles vão nesse movimento de condividir a vida. Eles preparam coisas, convidam as pessoas para ir ver, e as pessoas entram e têm a experiência junto com eles. Vivem uma coisa que dura horas, horas e horas. Eles expandiram isso. No começo eles faziam em Wrocław, no espaço, que hoje em dia é o Instituto Grotowski em Wrocław, que era o Teatro Laboratório, essa sala de trabalhos, recebiam as pessoas e aconteciam as coisas. Depois eles ganharam do Estado a ocupação de um espaço na floresta. Era um espaço que estava semi-abandonado na floresta, próximo de Wrocław. Eles reestruturaram o espaço para trabalhar e passaram a trabalhar lá. E as pessoas iam e ficavam. Eram experiências mais longas, de vários dias, de vários meses, experiências de convivência, onde aconteciam coisas. Era estruturado. Tinha estrutura. Não era orgia. Nem podia ter sexo, nem podia ter álcool, nem podia ter droga, não podia ter nada disso. Era trabalho e encontro entre as pessoas. Tem alguns relatos sobre essas experiências. São experiências que tinham relação com o encontro entre as pessoas e com o encontro com a natureza. Então, essa presença da floresta era fundamental nessa fase. Então, nós condividíamos, nós sentimos a necessidade de condividir a vida, condividir nós mesmos, como somos, inteiros, condividir o irmão. E se é irmão, condividir não como brioche, mas como pão.
é preciso ser como pão. Que é como é e não se defende. Como conhecer, como se dirigir ao irmão como a Deus. E depois, como se tornar irmão? Onde está a minha natividade como irmão? Ele fala muito dessa questão do irmão, né? Da fraternidade, né? Esse é um ponto que era crucial ali para eles no desenvolvimento do trabalho deles. Essa questão da fraternidade verdadeira. Paula, tinha alguém que queria falar. Eu, Zaidinha. Oi, fala. Essa coisa, essa metáfora do brioche e do pão, o brioche é a massa já mais sofisticada, menos natural, porque o bread é aquela massa, e daquela massa a gente vai fazer alguma coisa. Mas o que ele quer não é essa massa já trabalhada, ele quer a massa pura, entre irmãos. Não sei, foi isso que me passa pela cabeça. E eu não sei se ele tá, porque tem aquela famosa frase da Maria Antonieta, né, que o povo, na Revolução Francesa, né, o povo está sem pão, e ela diz que comam brioches. Não tinha pensado nisso. Porque brioche não tem massa, não? É uma coisa meio leve. Brioche não é pão, é um fake. Fake, e não alimenta, e custa caríssimo, e é uma coisa que não é pão. Estamos falando de pão, do básico, né? Celina? Sim. Então, eu fiquei pensando aqui algumas questões, quando você falou aí sobre quando o Grotowski fala sobre a relação até mesmo da igreja e da arte, né, o teatro em si. Eu fiquei pensando um pouco sobre essa relação também, como Jesus trata os seus discípulos como irmãos, né? Ele chama muito com irmãos, trata isso. E também essa questão quando Jesus fala que a igreja está dentro de nós, né? Aonde tiver um ou dois reunidos, ali a coisa estará presente, né? Então acho que não importa somente ter a questão teatro físico ou a igreja física. A igreja sempre vai existir, ou a religião, ou seja o que for, quando tiver um encontro entre pessoas. E acho que o teatro também ela existe quando o encontro de outras pessoas. Então acho que também não está muito ligado à questão física, mas sim à questão humana, de um encontro entre seres humanos. Não sei se eu viajei muito. Porque essas duas... Não, você tem razão, é porque essas duas coisas que ele está dizendo, o teatro e a igreja estão morrendo, esse slogan está... Quer dizer, o que tem por dentro, o que está morrendo? O encontro entre as pessoas. Porque a igreja seria um lugar, né, um lugar para o encontro, e o teatro também seria um lugar para o encontro. E passaram a ser lugares de comércio. E o que passou a imperar, o que passou a reger tanto o teatro quanto a igreja, isso é meu entendimento, né? Passou a ser o dinheiro, o lucro, a riqueza, o capitalismo.
E o encontro foi para as cucuias, né? Não, desapareceu completamente. Quando essa era a função originária, fundamental, tanto do teatro quanto da igreja, de ser um lugar para o encontro, para a experiência viva da fraternidade, onde você pode encontrar o outro desnudo, como ele é. Então, viver e efetivamente, a potência que o ser humano tem quando encontra o outro, assim, né? Nessa condição. Celina, achei interessante, assim, que não sei como eu vou dizer isso, mas assim, se falou sobre muita coisa, assim, sobre arte, sobre vida, sobre contato, não sei se é contato exatamente, mas engraçado como tudo são coisas diferentes, mas que tudo se encontra, assim, quase como que um grande encontro do sentido... Ai, gente, vocês estão vendo? Um grande encontro do sentido da vida mesmo, assim. Tudo está ligado, assim, a relação entre as pessoas, a arte, a vida, a liberdade. Parece que é um grande... Não sei, porque com a sensação que é um grande encontro de coisas que são e dão o sentido da vida, assim. Fiquei com essa sensação, assim. Eu acho que é isso. E vocês veem, esse próximo texto que a gente vai ler, eu vou dar só um briefing para a gente já botar na cabeça para depois da manhã, né? Porque quinta-feira a gente entra nesse texto, que é um texto de bem mais adiante, porque ele acaba de escrever esse texto em 84, que se chama Gênesis de Apocalipse. E ele começa dizendo o seguinte: cada um de nós é, numa certa medida, um mistério. No teatro pode acontecer alguma coisa de criativo entre o diretor e o ator, exatamente porque acontece o contato entre dois mistérios. Isso é muito interessante, né? Porque vem encontrar aquela coisa que eu estava falando do amor de transferência entre diretor e ator. Porque se é isso que é a coisa que o espectador sente, é vivo para o espectador, não é estético, não é, ele sente, porque se tem o amor de transferência entre o diretor e o ator, ele se vivifica ali na cena, esse amor, ele transborda ali na cena. E o espectador sente isso. Ele nem sabe o que é, às vezes, mas ele sente. É vivo, né? Aí ele diz assim: conhecendo o mistério do outro, se conhece o próprio mistério. E ao contrário, e vice-versa. Conhecendo o próprio, se conhece o mistério do outro. Isto não é possível com qualquer pessoa. Dizendo isso, eu não estou pretendendo julgar o valor dos outros. Não estou. Simplesmente a vida nos fez de tal maneira que possamos nos encontrar
você e eu podemos nos encontrar pela vida e pela morte, cumprir um ato comum, criar como se fosse a última vez, como se logo depois se precisasse morrer. Isso também é uma coisa muito interessante, né, na arte, porque ela exige isso, essa prontidão, no sentido, essa dedicação, esse dar tudo que se tem. Dar tudo que se tem. Não é que o que se tem um assombro ou uma maravilha espetacular. Não é isso. É porque se você dá tudo que você tem, o sujeito que está ali diante, esse espectador, ele sente que o sujeito está dando tudo que tem. O seu melhor, o seu ouro. É isso que o cara que vem precisa sentir. Então, se você abre um livro para ler o Dostoiévski, ou para ler a Clarice Lispector, ou para ler o Shakespeare, você sente que aqueles caras estão te dando o ouro deles. O melhor. Eles não fazem economia nenhuma. Isso, eu digo assim, eu como diretora, eu canso de pedir para os atores, de dizer, às vezes eu boto em números. Eu digo, tá, é mais ou menos 35% do que você pode fazer. Porque se eu encontro um ator e eu conheço o ator, eu sei mais ou menos que porcentagem ele está me dando. Então, tem que dar 100%. Não é possível. Porque se o sujeito dá 100%, é muito bom. Não importa. Não importa mais nada se ele está dando tudo de si. Mas, em geral, a gente, nós, os seres humanos, nos economizamos. E isso é uma questão lá do que o Carlos falou, dos recalques, das neuroses que impedem. O sujeito não dá tudo que tem. Não quer dar. Quer dar se for não sei quem. Para não sei quem eu dou. Isso não existe. Ou você dá para quem vier, quem estiver, ou você não dá. Não tem como fazer esse tipo de contabilidade. Não dá para fazer contabilidade com arte. Não dá para fazer economia. Não dá para economizar. Não é possível. Tem que dar tudo, né? Então, ele está aqui, ele diz isso, né? Criar como se fosse a última vez. Como se logo depois se tivesse que morrer. Ô, Celina, isso me lembrou aquilo que você falou sobre o artista buscar ter experiências desrecalcantes. Porque parece que essa questão do autoconhecimento... parece que essa questão do autoconhecimento é justamente você saber o que em você está te impedindo de dar. O que em você está fazendo essa economia. Sim. Esse é o problema. Porque o sujeito ou bem economiza, ou bem ele usa um truque, ou bem ele seduz. Ele vai usando um monte de articulações que não deixam
ele ser visto. Então, ele não dá o seu ouro. Ele só dá umas pinceladinhas assim, umas piscadinhas, mas não dá o ouro. Por quê? Porque o recalcado, ele não tem como dar o ouro. Ele nem sabe dar o ouro. Não é nem que ele não quer. Às vezes o cara quer. Quer, realmente, deseja isso. Chegar nisso. Mas o sujeito precisa fazer um trabalho sobre si. É isso que você está falando aí, né? O cara precisa fazer o trabalho do autoconhecimento para ele poder chegar na condição de dar o seu melhor para quem quer que seja. Porque se ele quiser escolher para quem que ele vai dar, então ele não vai dar. Senão ele está fazendo comércio. Entendeu? Escolhe. Ah, não, para esse eu dou, para esse eu não dou. Aí pronto, aí vira prostituição. É complexo, né? Então, por isso que o Stanislavski colocou lá o trabalho do ator sobre si mesmo. Tem que fazer o trabalho sobre si. Esse trabalho do autoconhecimento não dá para escapar dele. Não tem como escapar dele. É inescapável. O Grotowski chegou a um ponto, ali, quando eu encontrei com ele, que eu tive uma certa convivência ali com ele, alguns de vocês já me viram falar isso. Ele chegou a um ponto tal de conhecimento desse outro, do ser humano, que ele lia o pensamento. Você pensava uma coisa, ele respondia. Não precisava falar. Isso existe, não é mágica. É simplesmente um nível de training muito alto, obviamente, que ele chegou. Ele alcançou esse lugar de poder ouvir o pensamento. Ou ler o pensamento pelas indicações do corpo, né? Das manifestações do corpo. Conhecimento, né? É simplesmente conhecimento, não é mágica, não é nada mirabolante. É simplesmente conhecimento. Enfim. Então, nós vamos pegar nesse ponto, tá? Quinta-feira eu releio esse comecinho desse texto e a gente vai adiante na Gênesis do Apocalipse. Tá bom? Que também é desse livrinho aqui, do mesmo livrinho. Estou aqui no livrinho. Tem em inglês? Mais alguma coisa? Era disso que você estava falando, Raíza? Perdão? É? Disso. Sumiu. Desculpa. Sim, mas sim, isso sim. Era isso.
E eu acho que tem a ver com essa coisa também que você falou de que a transferência com o diretor é muito similar à transferência com o analista, porque é como se fosse uma ponte também para essa questão do autoconhecimento. A Celina travou? Travou. Boa noite, todo mundo. Eu, quinta-feira, já vou estar na minha casa, a internet vai estar melhor, tá? Não vou falar mais nada, porque... Boa noite, grata pela presença de todos. Bye. Boa noite, melhoras. Grata. Continue a melhorar. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Tchau. Boa noite, boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Grata pela presença de todos, tá? Douglas. Tchau, tchau, Maria. Tchau, tchau. Tchau, querida.